Fala, investidores, sejam muito bem-vindos ao canal Planilheiro Investidor. Eu sou Adriano Costa e nesse vídeo nós vamos falar do fundo do relatório gerencial de junho de 2023 do fundo BTG Pactual Corporate Office Funds, é o fundo de investimento imobiliário BRCR11, fundo de lajes corporativas. Então fique conosco para você saber as novidades do fundo, tá? E se você gosta desse tipo de assunto, se inscreva aí no canal, ajuda a gente aí, né, a disseminar essas informações pelo YouTube. E também ative as notificações para você ficar ligado nos vídeos que a gente posta aqui no canal. A gente fala principalmente de fundo de investimento imobiliário, FIAGROS e FIINFRAS. Inclusive, coloque suas sugestões aí no comentário do vídeo, tá? Outra coisa também, eu vou deixar esse relatório gerencial para você fazer uma leitura mais detalhada na descrição desse vídeo e também o link do nosso grupo do Telegram, para que você possa conversar com outras pessoas também. Vamos lá então, né? Meio relatório de junho, né? Que tem alguns números de maio, alguns de junho, né? Então a gente vai ver, vai fazer esse destaque aqui. É um fundo que investe aí em imóveis comerciais, né? Então é um fundo que tem imóveis no Rio de Janeiro atualmente e em São Paulo, né? Então grandes centros comerciais, essa é a política aí do fundo. Principais características aqui é um fundo que tem desde 2012, né? Então com 11 anos de mercado, administrado e gerido pela BTG Pactual, atualmente paga uma taxa de administração de 0,25% sobre o valor de mercado, né, que está muito abaixo aí do valor patrimonial, e 1,10% atualmente sobre o valor de mercado, também em caráter de desconto, porque o normal é cobrar 1,50%. Então está com esse desconto até setembro de 2025. O fundo já fez 7 emissões de cotas, tem mais de 26 milhões de quantidade de cotas aí, né? E o código de negociação na Bolsa de Valores BRCR11, prazo de duração determinada e público em geral, né, para investidores em geral, é o alvo aí do fundo. Então qualquer um pode investir no BRCR11. Principais indicadores, esse sim tem aqui algumas competências, né? Valor de mercado do fundo 1,8 bi, com base aí em junho de 2023, né? Então 66,79 o valor da cota. Atualmente aí em julho sendo negociado a R$ 69 aproximadamente. Então teve um aumento aí no valor da cota. Valor patrimonial 2,68 bi. Valor patrimonial teve um aumento, inclusive aí nesse mês de junho, R$ 100,52, mas o fundo ainda está aí uns 30% abaixo do seu valor patrimonial, que a gente costuma falar, o fundo está descontado 30% em relação ao seu valor patrimonial. Rendimento distribuído em maio, pago em junho, 45 centavos, que dá um dividend yield anualizado de 8,4%. Liquidez média no mercado, liquidez média diária no mercado no mês de junho foi de 1,82 milhão. Então, quase 2 milhões de liquidez média diária no mercado, né? O fundo tem uma boa liquidez. Cotistas, 155.340. Então, se você é um desses cotistas, se inscreva no canal, que todos os meses a gente inaugura normalmente aqui o mês fazendo essa leitura do informativo de junho do BRCR11, tá? Então, se inscreva aí. Eu não sou cotista do fundo, nunca fui, né? Mas se você aí quer acompanhar com a gente, se inscreva e deixa o seu like, é muito importante. Vacância financeira 15,9% e vacância física 21,7%. O fundo está com uma vacância bem alta, né? Atualmente ele tem 15 imóveis, entre imóveis diretos e indiretos. A gente vai ver isso, para quem não conhece, a gente vai ver isso mais para baixo. E a relação imóveis AAA para imóveis classe E ou A, né? 81,2%. A maioria são imóveis, então, classe AAA. Últimas notícias, teve uma nova alocação aqui na Torre Almirante, né? Então o fundo assinou um novo contrato nessa Torre Almirante, um dos que tem uma vacância aí ainda elevada, né? E atualmente o fundo, então, nessa Torre Almirante, empresa do ramo industrial, né? Que locou a BL, totalizando uma BL para 100% do ativo de 377 metros quadrados. Lembrando que a exposição do fundo nesse imóvel é de 60%. Bom, aqui mais para baixo a gente tem nova locação também no imóvel Eldorado. Em junho também o fundo firmou outra locação
né? Mais de 2.000 metros quadrados. A exposição do fundo por andar é equivalente a 49%, né? Então teve aí um contrato de 60 meses, né, com esse novo inquilino. Então vai até ali, né, vai até 2028 aproximadamente, são 5 anos de contrato. E mais para baixo, retorno aos cotistas, então mês de maio, mês de junho, mês de maio paga em junho, o fundo aí distribuiu 45 centavos, né? A cota encerrou a 66,79 no mês de junho. Então eles botam aí uns números, né? De junho, distribuição de maio, mas basicamente o informativo quer dizer movimentações de caixa de junho, né? Então foi pago em junho esse provento, que refere-se ao resultado de caixa de maio. Bom, dividendo analisado, a última distribuição foi de 8,4%. Mais para baixo a gente verifica indicadores de mercado, números aqui um pouquinho menores, né? Mas nada que a gente não tenha falado lá para cima, o desconto atualmente do fundo está em 33,6%. E outros números aqui que a gente já inclusive falou mais para cima, valor de mercado, valor patrimonial, quantidade de cotas, né? De cotistas, então tem tudo aqui nesses números, tá? E aqui mais para baixo a gente verifica a evolução do valor da cota de mercado. Então, como eu falei, teve um aumento aqui de R$ 98,70 para R$ 100,50 no valor da cota, de maio para junho, né? Isso aqui foi, a gente vai ver no resultado agora, aqui mais para baixo, porque que teve esse aumento aqui no valor patrimonial da cota. Bom, em relação à quantidade de pessoas físicas na evolução de cotistas, a gente verifica que teve uma redução, né, de maio para junho, pessoas jurídicas também. E no desempenho financeiro, a gente verifica aqui em relação à vacância financeira, né? Então está em 15,9% em relação à receita de locação potencial. Então o fundo deixa de receber 15% da sua receita potencial e 21,7% é a vacância física do fundo, né? Então a maioria ainda está no Senesp, 27 mil metros quadrados, 14 mil metros na Torre Almirante e 3 mil metros quadrados de vacância no Diamond Tower, quase igual também no Eldorado, né? Então o fundo ainda está com a vacância mais concentrada no Senesp e na Torre Almirante, basicamente, né? E o fundo teve um lucro líquido positivo em mais de R$ 2,49. A gente verifica por esse gráfico aqui, ó. Isso aqui foi a avaliação, né? A avaliação do fundo aí teve uma avaliação ao valor justo, o fundo teve um lucro, um aumento, por isso teve aumento lá do valor da cota patrimonial, um aumento na variação dos seus imóveis pelo valor justo, né? Então, fluxo financeiro operacional foi de 42 centavos e o valor distribuído foi de 45 centavos, fundo utilizando aí, então caixa do fundo. A gente verifica que não teve alteração na vacância de abril para maio, né? Não teve alterações. E aqui nas informações financeiras, aqui exatamente nessa linha aqui, é o valor que fez com que o fundo tivesse um lucro contábil no mês de maio, né, de R$ 2,49 por cota, teve 66 milhões e 300 de lucro líquido no período, né, o normal é em torno de 5. E o fluxo financeiro manteve-se aí mais ou menos o que foi observado em abril, um pouco menor, mas dentro da média, fluxo financeiro operacional por cota 42 centavos, o fundo distribuiu 11, quase 12 milhões de reais de distribuição. E a gente verifica aqui que no balanço patrimonial, o balanço não é organizado, tá? O balanço aqui, por exemplo, os ativos não está por ordem decrescente de liquidez, mas aqui o que eu acho que o mais líquido aqui são as aplicações que o fundo faz de renda fixa em torno de 30 milhões de reais, 0,8% dos seus ativos. Inclusive foi o que ele usou, né, para poder ajustar a distribuição aqui, né, de distribuir mais em torno ali de 800 mil reais a mais ali de distribuição em relação ao resultado, tá? Então, aqui não está organizado por ordem decrescente de liquidez, mas para mim o mais líquido aqui, e é o caixa do fundo mais líquido, né? É isso aqui, 30 milhões de reais, porque o fundo não tem nada em LCI, né? Tem cotas de FIIs, aluguéis a receber, que seria o segundo mais líquido aqui no caso, 42.900.
Ele também tem CRI aqui na carteira, ó, também é um ativo de renda fixa, uma aplicação considerado de renda fixa, né? 130 milhões de reais. E aqui a parte do passivo, né? Obrigações de aquisições de imóveis, o fundo tem aí 1 bilhão e 35 milhões de reais, rendimentos a distribuir 21 milhões e outros passivos de 24, quase 25 milhões de reais. Patrimônio líquido do fundo, então, 2,6 bi, ele tem quase 4 bi em ativos, como a gente verifica aqui, mas nas obrigações aí, normalmente, os financiamentos, as alavancagens do fundo faz com que o patrimônio aí caia, então, para em torno de 70% dos seus ativos, então quer dizer que 30% aproximadamente dos seus ativos são financiados por recursos de terceiros. Aqui é o portfólio do fundo, então, o fundo tem aqui, nada mudou aqui em relação à vacância, né, e a participação do fundo em relação à ABL do fundo, né, então nada mudou aqui em relação ao último relatório, né, a vacância inclusive maior ainda está no Senesp, né, e mais para baixo dentro do portfólio a gente verifica que por classe de ativo, a receita principal vem dos ativos de classe AAA, dos imóveis, né, imóveis de alto padrão. Receita por região, a maioria também vem de São Paulo, 70% aí, o restante do Rio de Janeiro. E dentro dos segmentos, o principal que é o financeiro, 18% vem do segmento financeiro. Aqui é a composição da vacância por ativo, a gente verifica o quanto o Senesp, né? Essa parte aqui, ó, o quanto o Senesp tem como participação na vacância. Praticamente metade da vacância vem do Senesp. E aqui no portfólio ainda, falando dos índices de reajuste, a maioria é o IPCA 72%. Do vencimento dos contratos, quase 50%, quase metade vence só a partir de 2027. Dentro da tipologia, a maioria são contratos típicos, né, característicos dos imóveis de laje corporativa, 85%, mas também tem contratos atípicos em torno de 15%. E a principal empresa em relação à receita contratada é a Petrobras, quase 15% da receita vem da Petrobras. Aqui são os imóveis por localização geográfica, né? Então, 10 imóveis estão em São Paulo e outros 5 imóveis estão no Rio de Janeiro. Na linha do tempo, a gente verifica as aquisições e as alienações, né? As desincorporações. Aqui a gente verifica que tiveram algumas, né? O fundo reoxigenou aqui bastante aqui o portfólio, mas ultimamente tem estado parado, né? Essa é a estrutura organizacional do fundo, onde esses imóveis aqui são de propriedade direta do fundo, né? Opa, propriedade direta do fundo são esses daqui, ó. São 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, né? E o que está com maior vacância desses daqui se eu não me engano, é o Diamond e o Eldorado, né? Mas que é em relação aos dois primeiros é muito menor, né? O Senesp ele está dentro de um fundo, que está dentro de outro fundo, que o BRCR11 tem, né? A maior vacância então está aqui, é um fundo, é o Senesp, né? O fundo Senesp, Fundo de Investimento Imobiliário. E o outro é o Torre Almirante, ó, tá tudo dentro do fundo Prime Portfólio, né? De Prime não tem nada porque tem muita vacância aí dentro do fundo, o que tem aí prejudicado bastante, inclusive o valor de mercado do BRCR11, né? Acaba que o valor de mercado segue esses desempenhos de vacância, né? De distribuição de resultado. E o fundo, então, tem esses imóveis com participações em outros fundos imobiliários ou indiretamente. E esse, então, é o portfólio organizacional do fundo. Então é isso. Relatório gerencial do BRCR11, nos atualizando aí sobre as informações que têm acontecido. O fundo segue com uma vacância estabilizada, né, em torno de 15%, né, de vacância financeira e em torno de 20% de vacância física no imóvel, mas a gente verifica aqui que em relação à venda ou aquisição de ativos, o fundo está parado ali, tendência que permaneça aí nesse mesmo desempenho, né? A não ser que o Senesp comece aí a ter ocupações mais relevantes nos próximos meses, ok? Então é isso aí, se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe com a gente se você é cotista do fundo também. Até o próximo vídeo, tchau, tchau.